para a gente refletir alguma coisa. Pegamos o trem e algumas coisas que a Clélia, nós conhecemos ela no trem, como eu falei na chegada, né? Exatamente por aquela apresentação no turístico, por aquela apresentação que ela faz, né? O quanto ela narra esse interesse dela, esse carinho dela, essa cumplicidade. E numa das falas dela, ela falou uma coisa de como foi construída essa rodovia. Não foi com trabalho escravo, certo? Se eu errar como errei na motoneira, você me corrige, né? Por favor. Bem lembrado que eu fui naquela memória afetiva, e motoneira é uma memória afetiva octogenária, eu sou sexagenário, né? E motoneiro era o condutor do bonde, ou, né, condutor de tudo que é dirigido a motor, né? E uma das coisas que o bonde aí ganhou esse apelido depois, motorista, né, maquinista, e foi tudo, mas a minha memória afetiva foi do bisavô, tataravô lá atrás. Não foi construído com trabalho escravo. E cortar essa serra realmente com empenho, com a questão do ser contratado, de ser aquele o seu trabalho que te dá o sustento, o trabalho que te dá a profissão, né? Você cortar essa serra e cravar nessa sólida rocha os trilhos, né, que a Gleides bem fotografou, o corrimão da subida lá da Serra da Nossa Senhora do Cadeado é um trilho de trem. Nós esperamos até todo mundo descer para conseguir uma foto. Pérola, Gleides, se você mandar no grupo, olha, que show! Então, que é exatamente essa questão do corrimão ali, que nos dá apoio e firmeza, né, para Nossa Senhora do Cadeado, que a gente sobe ali e faz aquele momento de contemplação, né? Eu me lembro em Ushuaia que a gente tinha lá os presos de Ushuaia. Ushuaia foi colonizado por um grande presídio, então os piores criminosos da Argentina, ou os políticos totalmente indesejáveis, eram confinados em Ushuaia, porque de lá não fugia, dada a condição climática, atmosfera, muito frio, cercada de gelo e tudo mais. E eles viviam no presídio, então lá teve um diretor de escola de um grande colégio da Argentina, e depois uns criminosos realmente bem perigosos. E eles viviam confinados num presídio, numa cela de 1 metro e pouco quadrado, pequena, muito estreita. E eles saíam para cortar lenha, então eles subiam num trem, e esse trem levava eles até o Parque Nacional, onde eles lá então ficavam cortando lenha, em meio à neve. E aquela era uma ocasião mais especial para eles, porque era quando eles saíam do confinamento. Então o trabalho ali os libertava, né? Até lá a gente compreende essa coisa do workaholic, que é o contrário, o trabalho os aprisiona hoje. E os presos que viviam, né, confinados tinham a liberdade nesse ofício de corte de madeira, porque toda a cidade precisava, né, para lareira, o próprio presídio para aquecimento das caldeiras, tudo. Então, quando eu saio de lá com essa questão que o trabalho de lá é libertador para o presidiário, né, e chego aqui que o trabalho é realmente a mão de obra que construiu essa linha férrea, que até a Clélia fala com tanto orgulho, isso não foi construído por trabalho escravo, né? Foram remunerados, e nós vimos que avançavam 30 centímetros ao dia, né, de avanço. Realmente era muita dedicação, muito labor. E se você vê lá a consideração pelos trabalhadores, na Nossa Senhora do Cadeado tem lá a placa com todos os trabalhadores e seus respectivos cargos, a maioria pedreiros, mestre de obra, estavam todos relatados lá. E uma coisa que, quando a gente está no lugar, eu sempre procuro a conexão e celebração espiritual com o local, tá? Eu aprendi, junto aos amigos espirituais, em Frutilar, lembra-se que é Frutilar, se lembra também, a gente de Porto Varas ia até o vulcão Osorno, e depois um dos passeios era Frutilar, né? Uma cidade que era assim, foi alvo de
muita roubalheira política, depois assassinato de animais terríveis que o prefeito entrou e disse assim, eu vou cuidar de todos os animais, muitos animais da cidade, eles serão por mim cuidados. E acabou montando uma fábrica de sabão, um assassinato terrível. E quando a gente está lá e ouve essa história, a gente fica arrepiados. Mas aí a gente vê qual a transformação que Frutilar teve através da arte. Um grande teatro foi ali construído e esculturas maravilhosas por toda a cidade. Lembra-se? Nossa, esculturas assim belíssimas. Porque uma vez por ano os artistas ganham um tronco de madeira enorme e podem ali esculpir e sua obra fica lá. Então você tem dezenas, quizás centenas de obras de arte. Chegaram aí a Frutilar também. Eles fizeram os Lagos Andinos, né, no roteiro de Porto Varas até Bariloche. A gente fez a ida, fizemos a volta, fizemos bem completos nesse sentido. E passando nesses lugares que tem realmente algo a nos ensinar. E a gente vai colecionando consciência e aprendizado que sempre, mais do que o encantamento do lugar, é o que levamos do lugar. Belas fotos sempre, imagens maravilhosas também. Se a gente não tirou, o Nelson tirou e manda pra gente. Não tá dando cacofonia? Não é microfonia, Xué. Tá falhando, não é? Não. Será que não? Não. Bom, então assim, nós sempre vamos ter excelentes imagens, fotos, né? Mas não é disso que uma viagem se propõe. Se propõe na gente colher, internalizar e acomodar conteúdos de consciência e profundas mudanças. E eu quero dizer uma coisa que também em Frutilar, o que aprendi lá, mais espiritual do que isso, é que na presença dos amigos lá, o general que nos acompanhava naquela época, junto com o amigo Dr. Fausto, lá ele nos passou uma coisa belíssima, que não haveria um ritual a ser feito, não haveria um ritual a ser realizado de movimento, de mudras, de um dogma a ser realizado naquele lugar, em nenhum lugar. Mas sim a celebração de cada um naquele lugar. Eu acho que ele era muito, né, apesar de ser um general ali do Terceiro Reich, mas muito voltado à coisa do materialismo, aquela coisa, ele disse assim, e creiam ser extraordinário, ainda que pareça muito estranho que às vezes o melhor ritual é aquele feito nas lojas de compra, no consumo de artesanato, aquilo que te faz feliz. E ele disse, cada um de vocês vão fazer um ritual à sua maneira. Quer colocar os pés na água? E aí ele disse que cada um faça o seu ritual, põe os pés na água. Ali, inclusive, está uma foto minha e da Valéria olhando para aquele lago em direção ao ozono, né? A Gleice ali com a gente também, a gente fazendo um ritual, naquele teatro maravilhoso, tomando café, caminhando. E ele disse assim, porque se você leva o ritual a um lugar, você faz a sua celebração e não a conexão com aquele lugar. O que nós já aprendemos, desenvolvemos, já faz parte da gente. E se nós formos lá praticar aquilo não condiz com aquele lugar. Aquele lugar tem uma outra cultura, aquele lugar tem uma outra característica, tem outras demandas, tem outra energia, tem outra vibração, como a Renata falou, sentindo esse trilho, cruzando a serra, que energia isso tem. Agora, se nós tivéssemos um ritual definido, ritualizássemos isso, não sentiríamos o que o lugar tem a nos trazer, a nos dar. Então, às vezes a gente pensa em fazer um ato ritualizado a ser celebrado e a gente perde a conexão com aquele aprendizado. Uma das coisas que, por exemplo, a gente quer ter uma pedra do lugar. Então você vai e tira uma pedra. Você vai e traz uma pedra. Pode trazer pedra daquele lugar? Aquele lugar, os espíritos daquele lugar, eles nos permitem trazer uma pedra de lá? Olha que interessante. Estávamos em Cabo Hornos e você chega no fim do mundo, aquele ponto final da Unesco, 300 quilômetros de Ushuaia, que é a cidade do fim do mundo. De Ushuaia tem 700 quilômetros até a Antártida. Você anda 300 e aí você tem à sua frente o Mar de Drake, 700 quilômetros é a Antártida. E naquele último pontinho de terra e de pedra,
ali você quer algo de lá, uma pedra, trazer alguma coisa daquele lugar. E claro, né, gente, afoito, eu adoro ter uma coisa, uma pedra desse lugar, uma lembrança, algo consistente desse lugar. Logo peguei a minha, me encantei com duas, me encantei com três, estava eu todo rechochudo, bombado, Nossa, né? Todo empedrado, né? Só catando pedra. Só catando pedra, estava assim quase que, né? E ali, não exagerei tanto, mas estava com algumas assim muito especiais. Quando eu estou descendo, vindo embora, tem uma capelinha, e aí a entidade de lá diz em alto e bom som: deixe tudo que pertence a esse lugar, daqui nada se leva. Nós fazemos pedra e vocês fazem cálculos e tumores. Deixa essas aqui. Nossa, que pito, gente. Que pito eu levei. Né? Aí já, né, pegamos uma questão de desprender os nossos tumores, nossas calcificações. Então não se pode trazer pedra do lugar? E aí, caminhando pelas praias, né, do Canal de Bigo e Ushuaia, salta uma pedra no pé e uma voz clara, alto e bom som: é um regalo. Essa pedra é sua? Leve-a. Diante de um glaciar, ele arrasta, como a Valéria falou, que o glaciar vem lixando o solo. Ele pega pedras há centenas de anos, lá do alto de uma montanha, e vem uma ponta de gelo naquele lugar a ermo e uma pedra naquela ponta. O glaciar quis me dar aquela pedra. Aquela era para eu levar. Então, se eu não ouvir a voz do lugar, eu vou pegar pedra de lugares que não disponibilizam suas pedras e vou recusar uma pedra. Gente, um glaciar congelado, centenas de anos, com uma pedra, tinha uns 10 centímetros, tem ainda, faz parte da minha querida coleção, tem uns 10 centímetros na ponta de um gelo, assim, que caiu de um glaciar, estava ali, veio na água, trouxe, aí a maré baixou, ficou na água, e aquela pedra oferecida era para vir para mim. Ela queria vir comigo, porque ela veio do alto de uma montanha, foi para aquele fiord, que é onde, né, conecta com o mar, aqueles canais de água, e depois, através de mim, iria até São Paulo. E faria parte do Espaço Integração Ananda, da minha trajetória. Então, se você não se conecta ao lugar, você pega o que o lugar não te oferece e você recusa a oferta daquele lugar. Por isso, nós nunca ritualizamos num lugar. Toda a minha inspiração explanada para vocês tem uma finalidade. Esse lugar tem para nos ensinar, essa é a consciência que levamos desse lugar, e não o ritual que praticamos nesse lugar. Por isso, toda vez que você for no lugar, apesar de você ter, claro, né, a sua celebração, mas a melhor conexão é a oração daquele lugar. E o que será a oração daquele lugar? O barulho do vento, o som das águas, o canto do pássaro. Qual será? A oração daquele lugar é quando você celebra, contemplando, ouvindo e se conscientizando do conteúdo daquele lugar. Por isso, dogmatizar as nossas visitas, ritualizar a nossa questão, até às vezes sim, com o contexto do lugar. Essa cisão, né, é uma ruptura, é uma coisa, né, fora. E aí, a maior celebração e o melhor aprendizado do lugar é você conectar e se inspirar com o que ele próprio tem a te ensinar. E sempre a gente faz isso. Vamos embora sempre levando um algo. Aquilo que queremos despertar em nós, às vezes achamos. O Léo, né, tirou a flor de araçá. E aí acha um sorvete de araçá. Né? E aí toma um sorvete de araçá. É aquela conexão com algo que lembra um conteúdo meu, que está em alguns lugares e que eu realmente sinto o sabor, tenho a beleza, tenho a inspiração. Então, que nunca vocês esqueçam de celebrar o lugar.
E aí vocês vão ser protegidos, vocês vão ser amparados com a energia daquele lugar. Assim fazemos sempre.